Ok, pessoal. Então, vamos iniciar, né? Boa tarde a todos. Vamos dar sequência na terceira edição do Forcult Centro-Oeste. É com grande alegria que a gente está sediando esse evento, com todas as dificuldades, com todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. O nosso público está pequeno, mas eu acredito que quem está conosco, eu acredito que já vai compartilhar muito boas ideias, experiências. Eu acho que o intuito do Forcult é exatamente esse, compartilhar as nossas experiências, quais são as nossas dificuldades, o que tem dado certo. E, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos, né? Então, dizer que o Forcult, além dos encontros anuais, tanto das regionais quanto do nacional, existe 5 grupos que trabalham ao longo do ano, né? Que é o GT do Observatório, Políticas Públicas, Capacitação, Corredor Cultural e Financiamento, que é o caso desse daqui, que eu estou coordenando desde 2020. Eu brinco que eu fiquei com o mais difícil, porque quando a gente está falando de recurso para a cultura, é o grande gargalo das instituições. Então, assim, é o gargalo porque a gente não tem recurso próprio, é o gargalo porque as pessoas, como diz o professor Leonardo Gelman, ele falou de manhã, trata a cultura como acessório, não vê a cultura como formação integrante, né, dos nossos estudantes, como ação de auxiliar, né, nesse processo de formação. Então, a gente tem tido muita dificuldade para discutir. Mas o que acontece? O que a gente quer enquanto GT de financiamento para a cultura? É compartilhar com as pessoas que estão trabalhando, gestores, docentes, técnicos administrativos, artistas e produtores culturais, o que a gente está pensando coletivamente, né? Para ver se a gente consegue trabalhar estratégias para que a gente possa, além de fazer parcerias que viabilize de forma mais fácil e rápida o financiamento nas nossas instituições, para a gente conhecer o caminho das pedras, né, de como fazer isso, como que se faz cultura na instituição, que os recursos são muito baixos e a cultura está sempre deixada assim por último, né? Infelizmente é uma realidade que eu acredito que todos vão concordar comigo. Então, assim, eu fiz uma pequena apresentação para mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui só para mostrar o que a gente tem feito, né? Queria que alguém me falasse aí se já está aparecendo. Carol, por favor. Ah, já está aparecendo. Deixa eu aumentar aqui, então. Tudo ok, Rose. Se você conseguir colocar como apresentação, mas tá ok. Uhum. Você não põe para apresentar? Uhum. Isso, agora deu, né? Deu. Ok. Eu tô com a colinha aqui porque muita coisa que a gente vem falando sobre essas estratégias, né? O GT de financiamento, ele foi pensado com o intuito, né? Com o objetivo de propor estratégias de mobilização de diferentes recursos para a cultura, com o objetivo de identificar, mapear, compartilhar estratégias e caminhos de financiamento, articulação e proposição de políticas públicas no âmbito das instituições públicas de ensino superior, nossas IPs. Então, o GT vem trabalhando com essas estratégias desde 2020. São estratégias que, para muita gente, vai pensar que é coisa que está muito fora do nosso alcance, mas eu acredito que se a gente não começar a pensar um pouco maior, a gente nunca vai alcançar os nossos objetivos enquanto gestão cultural nas instituições de ensino. Então, aqui eu vou apresentar todas essas estratégias, e esse momento é de conversa. Depois que eu terminar, eu vou abrir para vocês comentarem. Quiser falar das estratégias que tem nas instituições de vocês, quiser perguntar o que está sendo pensado, de que forma, o que a gente puder ir respondendo, a gente vai responder, tá certo?
Então, a primeira estratégia é a dotação orçamentária vinculada e específica para a cultura. Quando a gente fala dessa dotação orçamentária, a gente está falando tanto de nível interno quanto nível externo, porque essa questão de colocar orçamento próprio, ele está em pauta, né, desde que a escola é escola. Então, é um trabalho árduo, difícil, mas o que acontece? O nosso papel, enquanto GT, pensando na rede, né, pensando no Forfut, é buscar formas de financiamento, né, formas de financiamento para a gente auxiliar tanto a produção, a cultura dentro da instituição, pensando assim na formação mesmo, né, dos nossos estudantes, pensando a cultura como elemento fundamental, pensando de que forma que a gente pode trabalhar, não só pensando em eventos, né, como a gente sempre ouve, né? Então, o que acontece? Quando o Guelman falou para nós na parte da manhã, que ele estava lá, percebeu a questão dos programas do governo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fortalecer esse fórum pensando em programas que são vinculados à instituição, porque quais os recursos que a gente poderia acessar, né? Então, a gente pensar no Mais Cultura, no Proeste, que começou dando certo, depois desarticulou novamente. Então, é nesse sentido. A gente trabalha internamente, a gente precisa fazer sensibilização dos nossos gestores, mas a gente precisa trabalhar fora. Não adianta a gente trabalhar com recursos que é tão reduzido nas nossas instituições se a gente não pensar em buscar fora. Se a gente ficar só na nossa bolha, a gente não vai conseguir. Eu tô ouvindo, Carol, toda hora tá aparecendo admissão. Você tá conseguindo admitir o pessoal que tá entrando? Não tô com esse acesso, Roseli. Pois é, eu tô achando que eu vou ter que parar aqui um pouquinho, porque, tem gente querendo entrar e aí não tá conseguindo. Só um minutinho. Roseli, eu admiti alguns aqui, viu? Ah, você consegue? Eu Ótimo. consegui aqui. Tá, ótimo. Então eu vou voltar aqui. Eu fiquei preocupada de que a gente escuta, né, esse bip. Se você quiser que eu apresente também, Roseli. Tá, não, mas aqui dá, acho que aqui dá. Então, voltando aqui para a dotação orçamentária, esse é o nosso papel enquanto tem o microfone aberto. Desliguei. Ok, obrigada. Ok, então vamos lá. Que eu estava falando, né, dos programas, eu acho que a gente precisa fortalecer. De que forma que a gente fortalece? A gente fortalece contando para as pessoas que estão trabalhando com gestão cultural, com os nossos gestores, do que a gente está pensando, de que forma que a gente vai fortalecer esses pedidos, para onde que nós vamos levar, se isso é para parlamentar, se a gente for pensar no externo, se isso é para os nossos reitores, os gestores da área de extensão. Então, é isso que é o nosso papel aqui, trabalhar, recuperar as discussões em torno de dotação orçamentária específica, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um papel central nessa discussão, a gente pode conseguir trazer essa discussão à tona novamente. O segundo aqui, fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura e destinação orçamentária das IPs a partir do fundo. Então, assim, claro que tudo que a gente vai falar é em torno dessa dotação orçamentária, né? Então, acho que tem várias coisas sendo pensadas ao mesmo tempo, tem pessoas já trabalhando pensando de qual que é o nosso papel e como que a gente poderia acessar esse fundo, reestruturar, trazer para nós e de que forma que a gente pode acessá-lo futuramente. É claro que no meio do caminho, gente, eu estou falando dessa forma, mas assim, a gente tem um monte de percalços aí, um monte de entraves, porque o Plano Nacional de Cultura foi adiado para 2 anos, mas ele vence em 31 de dezembro, então assim,
tudo precisa ser reestruturado, então a gente precisa pensar que a partir do ano que vem, quem que vai assumir isso, a quem a gente vai recorrer, né? Então, como o Guelma falou, essa parceria de Ministério da Educação e Ministério da Cultura precisa existir, precisa ser ponte para nós, precisa ser ponte para as nossas instituições. Então, parece meio utópico, né, ficar falando dessa forma, mas é nesse sentido. Então, assim, a rede trabalhou bastante fazendo manifesto para aprovação da Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo. É um ganho muito grande para os artistas, mas não alcança as nossas instituições. Mas é claro que o nosso papel enquanto instituição de ensino é apoiar e, de repente, saber se tem alguma forma da gente ter acesso, né, a esses recursos, né, e pensando em ajudar não só na formação, mas ajudar na formação e divulgação desses artistas, o direito à cultura, promover, né, o acesso à cultura, à nossa comunidade, que é tão carente de cultura. Então, é nesse sentido. O terceiro, criar uma assessoria jurídica e financeira pelo Forcut. Assessoria financeira pelo Forcut, por quê? Financeira não, jurídica e financeira, é isso mesmo. Porque todos nós temos dificuldade de entender. Todos nós temos dificuldade de entender. De manhã, a professora Elza Gabriela perguntando ao professor Guelma como pagar cachê para artistas, né? Então, as instituições têm muitos entraves, né, jurídicos para superar, para a gente poder promover programas e projetos culturais, por vários motivos. Então, assim, a gente precisa saber como fazer, não só, a gente precisa do financiamento, mas a gente precisa entender de que forma executar, né, legalmente esses recursos e esses projetos. Então, a ideia é essa. O quarto aqui, estimular a participação das IPs em conselhos de culturas estaduais e municipais, com o objetivo de criar e fortalecer parcerias que permitam acesso aos recursos de fundo de cultura nesses âmbitos, né? Goiás tem um fundo de cultura, por exemplo, mas o papel do fórum é articular em rede, né? O que dá para ser feito? O que dá para a gente fazer entre nós, na nossa região, pensando nas nossas especificidades, na nossa diversidade, no que a gente tem promovido, na nossa riqueza cultural, né, que é muito grande. Então, é a partir desse pensamento que a ideia é tentar nos inserir nesses conselhos, para conhecer, participar, virar parceiro, divulgar a cultura no Estado, pensando, agora eu estou pensando na Rede Cultura em Pisgó, que começou em 2020 com o Corredor Cultural. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente, que não adianta ficar só dentro do campo da universidade, a gente precisa pensar que a gente tem, principalmente porque a cultura está na extensão, pensar na ampla divulgação para a nossa comunidade, né? Então, é nesse sentido. A quinta estratégia, construção de uma política para arrecadação junto a pessoas físicas. Esse recurso aqui das pessoas físicas, existe uma proposição, inclusive o pessoal da UFOP, que é nosso colega de GT, que vem trabalhando de forma que possa usar recursos do imposto de renda de pessoa física. Existe a possibilidade, né, da destinação de recursos da pessoa física, 6%, através de declarações. Claro que é um trabalho que a gente teria que pensar a longo prazo,
porque a primeira coisa, as pessoas não entendem que esse recurso teria alguma dificuldade, algum problema para que seja utilizado, qual os desdobramentos que iria acontecer nesse sentido. Então, assim, qual que é a nossa ideia? Ter pessoas trabalhando nisso, junto com essa assessoria jurídica, tentando entender essa forma de ter esses recursos, de que forma que a gente poderia alcançá-los, né? Se faríamos projetos coletivos, mas pensando nesse recurso de imposto de renda, que seria um meio, né? Uma estratégia. Como que a gente pode fazer isso? Levar ao conhecimento das pessoas que existe essa possibilidade. Levar ao conhecimento das pessoas que isso não vai ter nenhum desdobramento para ela. Ela não vai ter que pagar nada além do que ela já teria, o que ela já paga, né? Porque o servidor público federal, o imposto de renda é retido na fonte, né? Então, ele já vai pagar o ano todo. Então, seria um trabalho de conscientização, né, entre os nossos colegas e os nossos parceiros. Sexto, fomentar a discussão sobre a viabilidade da criação de fundos específicos para a cultura. Não sei se vocês têm conhecimento, né? Então, foi criada uma lei em 2014, que é a Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MIROSC, né? Então, assim, pensando trabalhar com o terceiro setor, né? Fortalecendo a cadeia produtiva da cultura e trabalhando dessa forma por meio desse marco regulatório. Também outra estratégia que também não é um processo fácil. Falou que é financiamento de cultura, qualquer uma dessas estratégias que eu estou falando para vocês, nós vamos ter dificuldades. Porque, embora essas pessoas, elas são pessoas públicas, né, de direito privado, elas têm acesso a essas leis de incentivo, elas têm maior facilidade para angariar esses recursos e pode trabalhar como parceiras. Então, facilita. Então, seria uma outra estratégia que a gente poderia trabalhar. Então, seria o MIROSC. 7. Fomentar a discussão sobre a viabilidade da criação de fundos específicos para a cultura. Esse também, a gente teria que pensar como que seria esse fundo. Quem que ia gerir esse fundo? É uma possibilidade que também passa pela nossa cabeça, que as instituições têm pensado coletivamente e que foi muito bem aceita no Forcult de 2021. Então, é mais uma das estratégias. Oitavo, busca por outros formatos de financiamento e operacionalização de recursos. Então, nossas instituições, o Instituto Federal Goiano, por exemplo, vou falar, nossos equipamentos culturais. O que as instituições têm, né? Que cada um pode oferecer como equipamentos culturais, de que forma que a gente poderia fazer parcerias com entes municipais, estaduais, pensando nessa troca. Existe uma forma aqui da gente trabalhar a cultura e dividindo os equipamentos culturais. É uma forma da gente otimizar recursos e seria importante, assim, tanto projeto de extensão, programas, mesmo tendo que trabalhar, né, com agências de fomento, mas seria importante para nós, porque daí a gente pode fazer um mapeamento. A Rede Cultura e Piscó já tem feito isso, a Flávia deve estar aí, o Flávio, que está aqui conosco, que é do GT de financiamento, ele sabe disso. Então, assim, nossas instituições têm essa riqueza, né, de equipamentos que a gente pode utilizar no financiamento. Aí, caminhando aqui para o final. Aqui,
O nono, realizar estudos sistemáticos, estimular a produção acadêmica, pesquisa, ensino e extensão sobre as IPs e seus documentos institucionais, no que se refere ao orçamento e ao plano de uso dos recursos para o campus da arte e cultura, a fim de mapear semelhanças, diferenças e compatibilidades para potencializar parcerias institucionais. Esse daqui ele vai de encontro tanto com o Observatório das Dinâmicas Culturais e agora com o GT de Parcerias Interinstitucionais, pensando no financiamento e na forma da gente, de fato, começar a consolidar, né, esses acordos de cooperação técnica, que é o mais apropriado para nós. Então, a gente está trabalhando com dois GTs paralelos, que é o financiamento e parcerias interinstitucionais, né, pensando de que forma que a gente vai fazer. O observatório, ele trabalha com a pesquisa, então, assim, é um trabalho formiguinha, que a gente sabe que a gente tem muito que fazer, muito, mas, assim, se a gente divulga para vocês, se a gente mostra para vocês que esse é o interesse coletivo, esse é um gargalo de todas as instituições, eu acho que é assim que a gente avança, né? Por isso que a gente precisa discutir. 10. Desenvolver instrumentos de avaliação da situação e experiência de políticas de financiamento das IPs com o GT2, que é o observatório, que eu acabei de falar. Então, assim, tem muita gente fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Então, a nossa ideia é que a gente concentre, né, os gestores culturais, as pessoas que estão trabalhando à frente, os projetores que estão mais à frente da cultura e trabalhando para viabilizar e consolidar as políticas culturais. A nossa ideia é que a gente consiga ter uma visão um pouco mais ampliada, né, do que cada um está fazendo, cada um já sabe o que dá certo, o que não dá. Então, essa é a nossa intenção. 11. Criação de um plano de comunicação e divulgação abrangente e sistemático, centrado na gestão cultural das IPs, dando centralidade ao lugar da cultura como dimensão distinta, indissociável do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, o nosso intuito já está sendo consolidado, né, porque a gente já conseguiu criar as nossas newsletters e agora nós estamos com o site do Forcut. A hora que eu parar compartilhamento aqui, eu já vou colocar lá, quem tiver interesse de conhecer, ver o que está acontecendo nos GTs, quem faz parte dessas equipes. Então, assim, eu acho que a gente avança se a gente contar o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa contar o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Existem muitas instituições trabalhando muito, trabalhando até reuniões uma atrás da outra e pensando o que dá para fazer, o que não dá. Então, esse papel do Forcut, ele veio, né, com essa proposta. E aí, por último, depois que a gente fechou lá esse relatório, essa relatoria no Forcut de 2021, a gente criou mais uma estratégia, né, que a gente chama de estabelecer interlocução com os parlamentares para acompanhar tramitação de projetos legislativos referente às políticas culturais, para discutir a formulação de proposições novas ou para destravar marcos regulatórios. Então, a gente sabe que muita coisa que a gente começa a andar, trava ou desarticula ou deixa de existir ou precisa regulamentar e não regulamenta. Então, é nesse sentido que a gente precisa. Então, a gente acha, assim, com muita vontade, e que o Forcut, ele tem esse papel, ele veio para isso. Ele veio para que esses gestores da cultura nas instituições de ensino superior no Brasil, né, porque nós já temos representantes nas 5 regionais, que a gente tenha essa força política. Quem é que vai nos representar?
a direção do Forcult, né? Nós estamos fazendo nosso papel de discussão, nós levamos essas discussões aprofundadas para o Forcult Nacional, lá a gente vê o que dá para ser feito de fato, e pensando nessas 12 estratégias, o GT de financiamento, ele quer trabalhar especificamente em cima da primeira, concretizar a dotação orçamentária específica para a cultura interna e externa, né? Destravar as formas de executar, né? Programas, projetos e ações culturais. E, assim, qual que é a proposta do nosso grupo? Por que o Centro-Oeste trouxe essa discussão para cá? Porque nós temos especificidades, nós estamos em uma região central, né? Então, a gente tem as nossas diversidades, nós temos os nossos problemas. Então, ouvir, assim, qual é o anseio do nosso grupo, da nossa regional, o que a gente pode melhorar em cima dessas propostas, quais dessas propostas a gente pode, de fato, concretizar e de que forma, né, que a gente vai trabalhar e quem que vai puxar, né, esse trabalho, que não é nada fácil, né? Então, é isso. Eu quis trazer para vocês essa forma. Para a gente chegar nessas 12 estratégias, a gente trabalhou um ano inteiro, pode não parecer, mas a gente trabalhou um ano inteiro, com reuniões quinzenais, no máximo mensais, para dar conta de trazer, né, trazendo um panorama geral do financiamento, né, pensando de que forma que a gente destrava isso. E agora eu quero já abrir, né, para comentários, para colocar aí, vocês colocarem o que vocês pensam a respeito dessas estratégias, o que dá para a gente avançar um pouco mais. Eu abro a palavra. Pode ser um de cada vez, viu, pessoal? Pode perguntar, se eu conseguir responder. Professora Renata, que chegou agora, se quiser comentar. Obrigada, Roseli. Estou aqui acompanhando para entender a dinâmica de trabalho e vou ficar aqui um pouquinho mais na escuta. Deixei o microfone aqui. Desliguei aqui, desculpa. Então, eu gostaria de saber, né, assim, quais são as dificuldades de vocês, porque nós estamos começando agora, né? O IF Goiânia, ele vem de uma característica agrícola, então passa por muitas dificuldades, nós não temos curso na área. E aí, assim, pensar em dotações específicas, né, não é uma coisa muito fácil, nem para os nossos gestores internos e nem para a gente buscar, né, pensando no contexto político, né, que infelizmente a gente passa, mas a gente precisa pensar, se a gente não fazer um movimento, a gente nunca vai avançar em nada, né, eu acho que é por aí que a gente precisa começar a discussão. Oi, Rose. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, seja bem-vinda, Lídia. Obrigada. Bom, primeiro parabenizar, né? Porque são metas e não são metas são metas muito difíceis, né? São 12 aí desafios gigantescos. E me preocupa também essa questão, né? Porque a gente sempre quer realizar muita coisa, quer fazer muita parceria, né? E a gente acaba sempre tendo esses entraves, não só financeiros, né, como burocráticos demais. E eu fiquei aqui pensando acho que agora eu não sei qual que é o número, mas é sobre os conselhos, né, de cultura, acho que é a 4, a meta 4.
como que está a nossa relação com os conselhos? Eu até não sei, se você puder me esclarecer, alguém souber, se a gente tem, né, um conselho estadual, né, de cultura em Goiás, se a gente tem conselhos municipais, se vocês sabem em quais cidades, que realmente eu não sei, e se a gente tem alguém, né, das nossas instituições participando desses conselhos, como é que está isso, se existe um diálogo para a gente participar, se a gente é convidado, como que funciona, se vocês sabem me dizer um pouquinho sobre isso, Rose. Acho que eu queria saber um pouquinho sobre essa parte. Obrigada. Então, Lídia, a priori não, nós não participamos, né? A gente tem uma interlocução boa, né, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, mas assim, a gente está num processo muito inicial, né? Então, a gente não participa, a não ser da nossa rede aqui, eu, né, enquanto coordenação de cultura e arte, ainda não estou participando. Mas gostaria muito de conhecer, participar, entender se a gente pode ter algum apoio, mas por enquanto não. A Flávia levantou a mão, é bom que ela já esclarece um pouco mais, que ela está mais à frente disso no estado, né, Flávia? E aí você... Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Eu estava em trânsito, acabei que eu ouvi um pedaço da sua exposição. Dizer, Lília, em relação aos conselhos, na verdade, nós temos conselho municipal, conselho estadual, municipal em Goiânia, estadual em Goiás, e temos em algumas cidades que têm conselhos municipais. Vou começar do municipal. Então, cada conselho municipal, quando tem, né, tem várias cidades que não tem nem Secretaria de Cultura, né, em Goiás, tem sua representatividade, uma sua normativa própria, geralmente com associações ou áreas onde as associações indicam, né, e são votados pelos pares, né? Então, por isso que tem as conferências municipais de cultura para eleger os pares, né? Então, tem os delegados, tem todo um processo de constituição desses conselhos, obviamente, isso estou falando do municipal de Goiânia, obviamente também com a indicação das secretarias. Então, as secretarias têm essa prerrogativa de indicação também dos representantes da secretaria. Em relação ao Conselho Estadual de Cultura, ela tem os membros também que são indicados pelos pares de cada setorial, de cada linguagem setorial, e tem as linguagens que são indicadas também pelo governo, entendeu? Só que, assim, geralmente, nós temos pessoas das universidades participando. Nós tivemos algumas pessoas da UFG, já tivemos o próprio Cipriano, que foi muito tempo presidente, né, do conselho do IFG, né? Então, atualmente é o Carlos William e tem uma representatividade. Eu não sei se tem alguém da UFG, nesse momento de pandemia, deu uma desarticulada, né? O conselho está um pouco... assim, a gente não está sendo chamado, mas, assim, às vezes, né, quando há questões que devem ser debatidas, então o Conselho convida as entidades, e dentro das entidades, as instituições, né? Nós não temos ainda uma representação, que isso pode ser até uma pauta, né, Roseli, da Rede Cultura e Psgó, junto ao Conselho. A gente não tem ainda uma representatividade das universidades, assim, de uma forma formalizada. Muitos professores, servidores das universidades participam do Conselho pela sua atuação no campo da cultura. Porém, nós não temos um assento, né? Recentemente, o professor Fernando Mencarelli e o professor Alexandre Molina, né, nos falaram que, em Minas Gerais, eles conseguiram um assento, né, que é revezado entre as instituições federais e estaduais, né, dentro do Conselho Estadual de Minas Gerais. Isso tudo é mesmo, né, vamos dizer assim, uma construção que deve ser, né, trabalhada. A gente ainda, como a Rede Cultura está começando agora, nós ainda estamos, terminamos nosso regimento, agora estamos na fase de assinatura de novo termo, né, Roseli?
e a indicação das novas pessoas que vão compor a rede, né, para a gente traçar aí as metas dos próximos anos, né? Então, é isso. Então, em relação ao conselho, é isso, tá, Lídia? Obrigada, Flávia. Aires? Só para complementar essa questão do conselho, aqui na... Está ouvindo aí o pessoal? Sim, estamos. Aqui na cidade de Jataí também tem um conselho municipal de cultura e nós, antes mesmo da conferência, inclusive que a Flávia fez parte dessa conferência, que iria fazer essas indicações, nós havíamos sugerido algumas mudanças na lei do conselho, reivindicando realmente esse espaço com uma cadeira permanente, ou mesmo que seja com o IF, com a universidade, com a UEG e com a UFG revezando dentro do conselho. Mas nós decidimos, mesmo que nós da universidade, os que trabalham alguma atividade, alguma parte de cultura ou mesmo artística, queríamos também nos candidatar para as vagas que já existiam, né? E lá estamos, né? Nós estamos com 2 representantes no Conselho, agora Municipal de Cultura, que reúne ordinariamente, uma vez por mês, e esse Conselho nós estamos apresentando, então, essas propostas de mudanças, para que a gente já fez alguns estudos mais amplos, para que também atenda essas questões, né? Porque agora a gente tem pessoas lá dentro que possa já levar essa demanda para a gente. Obrigada, professor. Mais alguém? Quando a gente estava falando mais cedo no financiamento, não sei se a Lídia ouviu o professor Guilherme falando sobre a questão de levar a cultura para o interior, né, fazer atividades, mas como que a gente faz se a gente não tem um mínimo de recursos, né? Então, a gente precisa pensar nessas estratégias e é por isso que a gente acha que se a gente não formar parcerias, otimizar recursos, eu acho que é um caminho que não avança, né? A gente não consegue avançar. Então, por isso, a importância da gente pensar coisas coletivas, o que dá para fazer coletivo, o que a gente pode pensar que otimizando recursos, né? Quais são essas ações que atenda tanto o nosso público interno e externo. Então, é nesse sentido que a gente quer trabalhar, pensando nessa forma de divulgação mesmo. E outra coisa, quando a gente fala de financiamento, se a gente não tem recurso externo, na instituição, a gente tem um monte de impedimentos legais, né? Nós não podemos pagar cachê, nós não podemos contratar um artista direto, como é que a gente vai justificar? Então, assim, esses entraves jurídicos que a gente tem que pensar, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer via fundação, a gente já tem que estar preparado, que a gente tem que pagar aquele percentual da fundação, tem que fazer um projeto bem estruturado, com plano de trabalho, com tudo. Então, não é uma tarefa fácil se a gente for pensar cada passo do financiamento para a cultura, se a gente já não tem isso estruturado. E se a gente pode preparar modelos, se a gente pode falar qual o passo a passo para a contratação, como fazer, igual essas estratégias que aí a gente vai colocando aí, dá para usar o Miroski? Dá, mas que forma? O que a lei manda fazer, o que pode, o que não pode? Imposto de renda, de que forma que vai, esse recurso vai chegar numa instituição de ensino público? Então, sim, são coisas que se a gente falar assim, olha, isso eu acho que dá para trabalhar, a gente precisa juntar grupos, juntar com pessoas das procuradorias e trabalhar em cima disso. Não, dá para fazer isso, dá para trabalhar com o Miroski, mas a gente tem que sentar e a gente tem que decidir o que a gente vai fazer aqui em torno disso. Dá para fazer, mas
uma organização da sociedade civil e duas instituições vão ser parceiras. Tá, de que forma que a gente vai fazer isso? A organização da sociedade civil pode gerir todo o recurso, né? Quais são as contrapartidas, o que a gente tem que fazer? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar e ir trabalhando nessas possibilidades. Não sei se tinha alguém aí, porque acredito, Roseli, que todo mundo enfrenta essas dificuldades de como pagar quando tem o dinheiro, né? Como pagar um evento, como que fazer com que esse dinheiro seja distribuído de forma que seja legal, né? Então, essa dificuldade a gente enfrentou agora recentemente num evento que a gente estava realizando e tivemos muitas dificuldades, porque acabamos tendo que pagar isso via atléticas, né? Então, foi uma dificuldade terrível. Com isso, a gente já tinha uma mobilização em que nós estamos trabalhando na criação de uma fundação de cultura. Mas é porque não é igual tem a FUNAP, não é uma fundação em que atenda a extensão, que atenda a pesquisa e que atenda... Não, o ensino é uma fundação que atenda especificamente a cultura. Nós conversamos com algumas pessoas da cidade que têm a condição de começar um financiamento para isso, para ter um fundo já nessa fundação, para não começar do zero, e estamos pesquisando outras formas de fomento para uma fundação nesse estilo. Nós vimos que tem algumas fundações que já funcionam para atender as secretarias dos municípios, como, por exemplo, a de Rio Verde, que funciona através de uma fundação, e a de Patos de Minas, que é o que a gente pegou mais de modelo. E eu acredito que seja um caminho bom, porque que o recurso pode vir do recurso público e vai para essa fundação, sem ter que pagar aquelas porcentagens e tudo mais, né? Pode vir da iniciativa privada também, que, aliás, que vai dar o fomento inicial para essa criação dessa fundação. E, claro que tem todo um entrave ainda e quem vai ser o gestor, como que funciona, que tem um CNPJ específico. Então, nessas questões jurídicas que nós ainda estamos tentando resolver, mas já temos modelos de estatutos, o estatuto nosso sendo preparado também, para a gente ver se realmente consegue por aí, porque a gente fica dependendo muito e aí acaba só pegando as migalhas, o que sobra, né? E aí não dá, né? Tá, só para eu entender, assim, que eu achei interessante mais, esses recursos que vocês vão poder receber é a partir da criação do CNPJ com o nome de fundação, seria isso? Isso é uma fundação, uma ONG, né? Teoricamente, ela é sem fins lucrativos. Aí, nós conversamos com uma pessoa que já trabalha com cultura aqui na cidade, que tem uma influência, e ela ficou de chamar outros empresários para que desse esse primeiro aporte, para que a fundação fosse criada com um aporte. A gente discutiu isso no momento, a gente vai retomar essa discussão, porque qual que seria esse aporte? A princípio, o aporte não seria dedutível no imposto de renda, porque vai ser criada, mas posteriormente a gente vai apresentar, já conversamos isso, inclusive com a presidente da Câmara aqui, que é a Marina, para que apresente o nosso CNPJ como entidade de caráter público, para poder também receber recursos públicos, né? E assim que a Câmara aprovar, a gente pode receber esses recursos públicos, e os recursos da iniciativa privada também podem ser deduzidos no imposto de renda dentro do que a lei já determina. O que eles sugeriram: prédio, doação de espaço físico, doação de dinheiro, para que comece. Já tem um modelo desse aqui, que são os amigos do Museu Histórico de Jataí. A gente baseia nisso. Uma quantidade de pessoas, de empresários, doaram um recurso para essa entidade, para essa ONG.
os amigos do Museu Histórico de Jataí, e eles fundaram, então, essa instituição que mantém o Museu Histórico. Né? Recentemente, eles falaram, não, vamos fazer vai ter um evento lá e vai financiar essa expedição que era de nenhum desses sítios arqueológicos. Eu falei, mas vocês têm dinheiro para isso? A minha falou, só nesse mês a gente tinha mais de 1 milhão em caixa. Eu falei, nossa, onde vem tanto dinheiro? Né? Porque tem condições de receber dinheiro. Basta que a gente tenha instituição que seja séria, bem gerida, né, e funcional. Então, a gente espera conseguir fazer isso até o final do ano. Que maravilha, já fiquei interessada. O caso seria, vocês já têm um regimento, pensando nas pessoas, nas figuras, na estrutura, para que esse grupo possa gerir esses recursos? Porque eu fico pensando, quem é que vai gerir, os nomes que aparecem, se isso foi legalmente instituído e de que forma que vocês estão pensando em instituir? Tem uns entraves legais de criação de uma entidade desse porte, né? Tem 2 modelos, tem um que começa sem recursos nenhum e tem um que começa com recursos. Elas são diferentes na questão jurídica. Então, é esse o entrave. Mas a gestão, ela funciona como qualquer ONG. Nós reunimos um grupo de pessoas interessadas em fazer, né? E que pode ser da universidade, fora da universidade, da sociedade civil, qualquer, certo? Reúne e essas pessoas, convocadas por um edital por alguém ou por uma instituição, marca a primeira reunião. Essa reunião pode criar, naquele momento, de imediato, a instituição. E aí, esse pessoal que cria vai criar o estatuto. Depois de criado o estatuto, tem que aprovar isso numa assembleia, que é daquele grupo, tem um conselho fiscal, e tem que levar isso ao cartório, reconhecer firma, toda aquela burocracia, registrar a fundação como entidade. Só depois você pode começar a usar, né? E tem os entraves de quem é servidor público, de como que usa o CPF, que um CPF o coordenador geral, por exemplo, né, fica atrelado a quem vai assinar, e o tesoureiro, aquela coisa toda. Isso a gente está tentando com o contador para ver onde que estão os impasses. Porque nós vimos no modelo de Rio Verde, que funciona como fundação, lá já tem um conselho, funciona já há muitos anos, acho que tem mais de 20 anos que eles funcionam assim, e lá o indicado pelo conselho é o secretário de Cultura. Então, é atrelado à Secretaria de Cultura, mas esse é uma fundação da Prefeitura Municipal de Rio Verde. E o que a gente quer é uma fundação para a parte de cultura da Universidade Federal, né? Então, é outro caminho. Mas a gente tá bem avançado. A gente depois pode, num momento, né? Eu tô meio distante, eu estou num doutorado lá em Campo Grande, estava tomando muito tempo. Eu ia terça-feira, ficava quarta, quinta e sexta, e estou sem licença ainda. Agora eu só vou hoje, fico amanhã e depois e volto. Ainda está um tempo, mas termina esse semestre, eu acredito que eu vou ter mais tempo. Vamos ver. Excelente, professor. Eu acho que é um caminho, sim. Porque é uma coisa que a gente já pode pensar em construir coletivamente. De repente, quem sabe. Só um ponto, Roseli, que tem uma briga nesse sentido aí. Tá? Uma briga interna. Porque alguns segmentos acreditam que se vai fazer uma fundação, que se faça uma fundação, aqui no caso de Jataí, que está usando outra fundação, uma fundação já para pesquisa, para o ensino e para a extensão. E para isso, eu acho que não precisaria do pessoal da cultura, quer dizer, pode até participar. O que a gente quer é algo que seja para a cultura, para a demanda da cultura, porque senão acaba que o recurso nunca é bem distribuído, né? E nós sabemos disso, a cultura sempre sobra. E é a primeira que para, quando tem uma pandemia, por exemplo, a última que retorna. Se corta o recurso, é o primeiro que é cortado, né? E vai indo.
Então, tem essa briga interna nossa aqui também para decidir. Mas nós já convencemos os futuros financiadores de que não, que é para a cultura. Que bom que é específico, né? Eu falo que esse GT, ele é o mais difícil de discussão, né? Porque, assim, muito difícil de falar de uma coisa que a gente não conhece, que a gente não tem experiência, né? Que os nossos colegas das outras instituições têm que ficar, né, sofrendo aí. Eu acho que a pessoa mais experiente é a Flávia, né? Flávia Cruvinel, que é a nossa parceira aí de toda hora, que já conhece o caminho das pedras, né? Mas o que acontece? A maioria das coisas é feita via fundação, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender que não vai fugir muito disso. Mas, até então, se é via fundação, mas cadê o recurso para trabalhar, né? Da onde que vai chegar esse recurso, né? Então, acho que é o principal, a forma de executar para nós, se a gente for pensar, já que a gente tem parceria com a FUNAP, né, da UFG, na verdade, a gente precisa saber onde que está esse recurso, onde que a gente vai buscar primeiro. Acho que é por aí. Agora, como vocês estão tendo esse apoio aí da sociedade civil, vocês estão anos-luz, né, da nossa batalha aqui. Flávia, pode falar. Só complementar, Roseli, o que você falou, que é isso, né? A gente aqui na UFG, a gente, como temos hoje 3 fundações, né? A FUNAP é a mais, que trabalha mais conosco na área da cultura, mas nós também temos uma fundação de 10 anos, que é a RTVE, né? E temos a Fundarc, que é ligada às questões da saúde, né? Mas, então, a partir do entendimento, né, de que as fundações elas podem e devem trabalhar, né, com os recursos que vão, né, para além da pesquisa, porque aqui na UFG ainda, diferente do que o professor Guilherme falou, a gente ainda aceita vamos dizer assim, o trabalho também com projetos de extensão, né, o financiamento de projetos de extensão via fundação de pesquisa, obviamente sempre observando que a dissociabilidade, né, universitária, que geralmente os projetos de extensão, programas de extensão têm o seu caráter formativo e são também objetos de pesquisa, né? Então, a gente faz todo esse trabalho de arrecadar, né, fundos, ou via iniciativa privada, né? Nós já tivemos aí 2 parceiros grandes, que eram o SESC e a Unimed, onde tivemos alguns modelos de financiamento. Um financiamento direto, que eles não repassam recursos. Esse é o que eu adoro trabalhar. Eles pagam o serviço, o cachê do artista, ou as passagens aéreas, ou hospedagem, a partir do seu centro de custo, a partir sem repassar o recurso financeiro, né? Então, a parceria se dá sem envolvimento de recurso financeiro, né? Então, isso para nós que somos gestores, quando a instituição é séria, é maravilhoso, porque a gente limpa, né, a questão da burocracia e a questão financeira, que é pesada, né, exige uma série de trâmites, né, e justificativa, como foi falado hoje de manhã, né? Então, toda a contratação de artista precisa de um projeto, um processo, uma justificativa de inexigibilidade de licitação, né? Então, colocando, né, a questão da originalidade daquele artista, daquela obra, né, e a necessidade daquilo. Então, nós temos essa frente de, por vezes, trabalhar com a iniciativa privada, buscando esse recurso, não financeiro, mas um apoio que eles mesmos, lá, né, das suas tesourarias, façam o pagamento dos itens de produção daquele projeto, ou, por vezes, também esses mesmos parceiros, tanto o Unimed quanto o SESC, também preferirem, em algum momento, repassar para a FUNAP o recurso. Então, a gente fez todo um projeto, um processo, né, interno e de prestação de contas, por vezes anual ou por vezes mensal.
Nosso gargalo agora, como a Roseli falou, é um momento que a gente está com ausência, né, ou com poucos editais que privilegiam as instituições, né, universitárias. Nós tínhamos o Proeste, né, que o UFG a gente conseguiu alguns recursos via Proeste, conseguimos mais cultura, a gente não conseguiu, a gente entrou, mas não conseguimos à época aprovar o projeto, mas a gente hoje esbarra, e a Renata pode até falar melhor, né, na questão da Lei Goiás, a gente não conseguiu ainda implementar nenhum projeto, porque temos aí a FUNAP como nosso interveniente e a lei veda, né, a questão do pagamento da taxa operacional, né? Então, a gente ainda está nesse momento, né, de procurar o dinheiro, que eu acho que esse é o grande gargalo, por isso que foi criado esse GT Financiamento, porque realmente nós ainda não temos, em grande parte das instituições, um recurso destinado para a cultura, né? A gente sabe que, por exemplo, o FMG já tem, a própria UF Goiano tem um pequeno recurso IFG, né? Mas, por exemplo, a UFG nós não temos, apesar da nossa tradição, né, e trabalho com cultura, nós não temos uma dotação orçamentária específica para cultura, né? Nós vamos negociando com a reitoria, né, via projeto mesmo, né? Então, a gente não tem, assim, um recurso para gastar. E isso fica difícil, né, para a gente viabilizar uma política, né, ativa dentro da instituição e fora da instituição. Mas é isso, é só para reforçar mesmo, Roseli. Obrigada, Flávia. E assim, só uma curiosidade, Flávia, a contrapartida dessas instituições como o SESC e a Unimed é só a divulgação do nome? Exatamente, o capital simbólico, não, fora os convites, né? A gente, né, disponibiliza convite, mas na verdade as empresas elas têm que prestar uma contrapartida social. Existe a lei da contrapartida social e cultural, né? Que as empresas elas têm que elas têm que ter, vamos dizer assim, esses investimentos em área social e cultural, né? Porém, é isso, né? A cultura também envolve uma série de capitais, não só monetários, né? O capital simbólico, né? O capital cultural. Então, assim, a marca, a credibilidade da marca institucional, né, da UFG, ela credenciou, né, que essas empresas, né, ou entidades, no caso o SESC é uma entidade, né, e Unimed também, representativa de classe, né, que se associasse ao UFG mesmo com a contrapartida de financiamento de projeto em uma instituição pública, né? Mas também nós sabemos que isso não é gratuito, né? Existe uma lei que essas associações e as empresas precisam ter uma parte do seu rendimento investido em contrapartida social e cultural, enfim. Ótimo, obrigada. Gente, mais alguma contribuição? Não? Ninguém quer comentar da proposta de Jataí, da fundação? Achei interessante, acho que é uma coisa que talvez a gente poderia levar para o grupo maior, né? De repente é um caso a ser verificado, né? Quem sabe pode ser viabilizado. Não sei, estou pensando aqui 1000 coisas. Não, em relação, Roseli, deixa eu só falar, eu fiquei em dúvida se não seria uma associação, não uma fundação. Porque a fundação ela tem que ter pré-requisitos jurídicos para ser criada, né? Então, eu assim, eu não entendi se vocês estão propondo uma associação sem fins lucrativos ou uma CIP, né? Ou uma OS mesmo, sem fins lucrativos ou mesmo uma fundação, se vocês podem criar dessa forma, né? Dessa forma privada, as fundações dessa forma,
Eu não conheço, se bem que católica, que tem a Fundação Aroeira, né? Várias instituições privadas têm, né? Mas a gente, por ser pública, por exemplo, você, o FJ, a gente pode abrir essas fundações? Então, esse que é o nosso entrave, porque nós, a princípio, era uma associação realmente. A associação, ela não tem um capital e não tem uma mantenedora, né? Não tem necessidade de ter. Ela funciona sem fins lucrativos, você cria lá com as questões jurídicas, mas não há necessidade disso. A fundação precisa de ter quem vai manter, de onde virão esses recursos e qual é o aporte inicial, como capital permanente ou como capital de giro. E, então, nesse sentido que para isso, os fundadores, que não serão somente, não é a instituição universidade que vai criar, pessoas que compõem a universidade e pessoas da sociedade civil criam uma instituição, que é a fundação, que vai dar esse aporte à cultura da universidade. Então, esta é a ideia, mas é uma fundação no modelo da fundação dos amigos do Museu Histórico de Jataí, que é uma fundação. Não sei se ele continua falando, mas travou aqui para mim. Eu continuei falando. Voltou aí? Travou. No finalzinho a gente não te escutou. Então, mas de qualquer forma, está ouvindo agora novamente? De qualquer... Travou de novo, professor. A internet aqui na minha região é terrível. Na verdade, está todo mundo reclamando. Parece que a plataforma aqui é muito pesada. Eu tirei a imagem aqui para ver se vai. Mas é assim, essa dúvida realmente ela surgiu quando a gente fez a proposta e a gente buscou o entendimento jurídico em questão de associação, porque associação também é um caminho. Já funcionam as associações em diversas entidades que pode receber recursos de vários tipos, como, por exemplo, as associações que mantêm parte das escolas militares, como uma associação que a gente tinha também, que era uma associação de teatro, como funciona a Federação de Teatro também, que funciona enquanto associação. Então, é mais simples de fazer uma associação, porque não precisa de recursos. Se hoje nós sairmos aqui, reunirmos, vamos fazer uma associação, uma ONG, a gente só vai ter que criar esse estatuto e conseguir aprovar isso numa assembleia, né? Mas ela não pode receber recursos públicos até que você aprove ela numa assembleia, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, como sendo de caráter público. Ela pode receber recursos da iniciativa privada, sem direito à dedução ao imposto de renda, dependendo do jeito que for o estatuto. Mas aí eu penso que de imediato muda, né? A nomenclatura deixa de ser associação quando começar a receber o recurso, acho eu. Não, se ela for uma associação, você criou a associação dos artistas dos IEPs. Pronto, então tem uma associação ali, que pode ter sido criada pelos artistas, por professores, técnicos, alunos, sem um vínculo direto, é uma associação, né? Ela pode receber recursos de onde quiser, mas de onde puder. Só que, por exemplo, o recurso público não tem como prestar conta. A prefeitura não pode destinar na LDO um valor específico para essa fundação, porque ela não tem como prestar conta. Agora, se ela for mesmo uma associação, votado lá na Câmara Municipal de Goiânia, por exemplo, que é uma entidade de caráter público, um vereador pode propor uma emenda constitucional, uma emenda lá
na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, anuais, que no ano seguinte aquela associação vai receber R$ 100.000 da prefeitura, quando houver o orçamento oriundo tal e tal. Aí, quando tiver em vigência, o prefeito vai determinar e vai repassar aquele recurso ou não. Né? Muitas das vezes eles enrolam e não repassam, né? Mas pode, desde que seja assim. E aí eu sou uma pessoa física e eu quero doar para essa associação. Tem um limite que pode ser deduzido no imposto de renda, se ela é de fins culturais. Né? Tem um limite do meu imposto que ele pode ser deduzido. Mas pode ser. Então, o caminho nosso é mais complexo para uma fundação, porque a gente vislumbrou a possibilidade de um recurso para manter isso, né? Com a apresentação da nossa colega aqui. É isso mesmo. É onde que a gente esbarra, né? A gente precisa do recurso e a gente tem que saber como executar o recurso, porque o serviço público embarrera uma série de coisas, né, que a gente tem que estar atento. Esse que é o grande problema do financiamento para a cultura. Pessoal, eu gostaria de ouvir vocês. Alguém tem alguma sugestão? Alguma dessas estratégias que vocês acham que poderia ir para frente? O que é importante para nós, enquanto instituição? Posso falar, Roseli? Claro. Não, primeiro dizer que eu acho que todos os pontos que você apresenta na sua apresentação são pontos a serem perseguidos, né, que apresentam aí possíveis soluções, tendo em vista esse contexto de precariedade e desvalorização da cultura, né? Mas eu fico pensando que sim, procurar alguma estratégia para a gente agir e não ficar de mãos atadas diante essa situação, e a gente que trabalha com arte e cultura tem mesmo uma atuação muito militante, né? Muito apaixonada, muito aguerrida, mas eu fico pensando que é fundamental que a gente não desista de reivindicar que esse orçamento exista e que ele seja destinado para a arte, para a cultura, né? Que não tenha que ser sempre a gente a se virar, a se desdobrar, fazer projeto, executar projeto, ir atrás do dinheiro para o projeto e pedir, fazer captação, né? Assim, eu quando pegando aqui um pouco da fala da Flávia, assim, a Flávia fazia milagre, faz, né? Milagre, cadê esse recurso, né? Por que a gente não entra aqui, não assume uma pró-reitoria, não assume uma diretoria e tem lá um recurso mínimo para a gente começar? Porque até para conseguir dinheiro a gente precisa de dinheiro, né? Então, eu acho que também é importante a gente se mobilizar, continuar se mobilizando. Eu sei que muitos esforços já foram feitos nesse sentido, mas eu acho que a gente tem aí um horizonte com as eleições, um horizonte de mudança, e eu acho que a gente tem que estar muito afinado nos nossos canais de comunicação com os poderes, para reivindicar que esse dinheiro seja destinado, como já viu, a Roseli mesmo citou o ProEst, enfim, outros editais que atendem às especificidades da universidade pública, né? Eu acho que pensar cultura e arte no contexto da universidade é distinto, é diferente, não é a mesma coisa de ser um produtor, de ser um coletivo de artistas, é um outro espaço, é uma arte muito vinculada com a transformação, com o ensino, com a pesquisa, com uma responsabilidade social, e a gente não pode desistir de lutar por recursos que atendam à nossa especificidade. E aí eu quero me colocar aí à disposição de pensar como que a gente faz chegar a essas reivindicações, chegar e enfatizar essa nossa necessidade, que a gente não vai desistir do dinheiro e do recurso, por mais criativos e militantes que sejamos, para pensar alternativas, a gente ainda vai continuar exigindo que esse orçamento seja destinado para a cultura. Obrigada. Verdade. Na verdade, assim, a gente não deixa a motivação, não deixa que os problemas nos desmotivem, né?
mas acontece que são muitas etapas, né, que a gente tem que superar. E uma coisa, assim, que é importante, assim, eu gosto de compartilhar com pessoas novas, a nossa intenção é que no próximo regimento a gente já transforma a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IF Goiano, porque é uma forma de garantir recursos para a cultura também. Então, as instituições que ainda não estão pensando, né, nós tivemos informações que sim, que isso é um fator positivo. Pode ser que não, mas a nossa intenção é transformar a PROEX em Pró-Reitoria de Extensão e Cultura no futuro bem próximo. Inclusive, né, a gente já está elaborando a nossa política cultural. Pode falar, Lídia? Ai, que ótima notícia, Rose. Vamos conseguir, sim. Pró-reitoria, né, de Extensão e Cultura, não? Pró-reitoria de Extensão e Cultura, vai ser ótimo. Eu queria falar um pouquinho e agradecer também a Renato o incentivo, né? Força, parece que a gente sempre está nessa luta, né? E realmente sem ter um recurso para a gente começar um trabalho é muito difícil, né, gente? E eu lembro do festival, né, que a gente organizou em 2019 em Rio Verde, né? Foi o primeiro festival, o Articum, né? O primeiro festival de arte e cultura do Campus Rio Verde, do IF Goiano. E a gente sofreu muito para conseguir recursos para realizar. Foi um evento assim, né, de 3 dias, com muita programação. E a gente teve doação de pessoa física, né? Que são os apaixonados aí pela cultura, né? Então, me interessou muito um dos tópicos que você falou, Roseli, sobre a questão da dedução no imposto de renda. E eu acho que esse é um tópico que a gente poderia também colocar como um dos primeiros aí da lista, que talvez sejam mais alcançáveis, vamos dizer assim, porque a gente não sabe, né? Eu nem sabia que isso existia. Então, fomentar essa informação, divulgar essa informação, e eu acho que por aí a gente conseguiria, né, também aí esse recurso para alavancar as nossas ações, até que a parte, né, vamos dizer assim, os recursos maiores com certeza virão de empresas, virão aí de fundos, né, de apoio e tal, de projetos, mas que esse pouquinho já é vamos dizer, né, já é um combustível para a gente conseguir impulsionar nas ações, para a gente conseguir realmente recursos mais robustos, né? Então, eu acho que esse seria algo um pouco mais fácil da gente alcançar, porque qualquer pessoa poderia fazer, pelo que eu estou entendendo, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e eu acho que seria um passo importante. Obrigada. Isso, inclusive, assim, a gente pode priorizar, sim. Eu acho que os 3 primeiros, o primeiro, o segundo e o quinto, que é esse que você está falando, porque essa assessoria jurídica, para quem está começando também, eu acho que ela é importantíssima. Inclusive, assim, nós já temos uma estratégia, né, que seria, por meio do Forcut, a direção nacional fazer a divulgação em todo o Brasil, fazendo uma campanha, buscando artistas parceiros, artistas conhecidos, para fazer essa campanha para nós, que é assim, a gente consegue. Então, eu acho que é uma estratégia boa, uma estratégia que a gente consegue divulgar intensamente, e a gente pode levar isso para o nacional já pensando agora, para esse ano. Gostei da ideia. Algo mais, gente? Fernando tá aí, eu vi ele de manhã, deu uma passadinha, não falou nada. Fernando Henrique, quer falar alguma coisa, quer comentar? Como que tá o financiamento no IF? Roseli sempre me chama para conversa, né, Roseli? Tá certo. Não, então, eu acabei não podendo acompanhar aqui no comecinho da atividade, estava atividades aqui também na instituição, né? Enfim. Não, assim, a gente, na verdade, a gente tem tido, acho que esse é o grande gargalo nosso nesse contexto, né? E nesse ano foi ainda mais complicado ainda. Nós até conseguimos, né, em 2020 e 2021, né, fazer editais de fomento, aqui, né, editais próprios de fomento
a produtos culturais, né, para fomentar mesmo, né, a comunidade de artistas goianos, para produtos, né, das diferentes manifestações. A gente até está usando parte desse material aqui, né, Roseli, no evento também, que são produtos desse financiamento que a instituição pôde fazer, mas esse ano, por exemplo, nós não tivemos condições de fazer a edição 2022, né, devido ao gargalo do financiamento mesmo. Penso que no nosso caso aqui, né, também a gente está nesse movimento, né, de avançar para que, de fato, a gente também construa e possa construir uma política cultural, e também de institucionalizar esse processo, né? Mas, de fato, né, a gente tem visto aí, e a gente tem, inclusive, né, agora usado como estratégia, uma das estratégias que a gente tem buscado, assim, realizar para que a gente possa ter financiamento. Aqui no nosso caso, a gente trabalha na Proex, sobretudo, com os eventos institucionais, né, assim como uma das atividades, né, que a gente tem um encontro de culturas negras que acontece anualmente, um festival de artes de Goiás, que são realizados. Então, nossa estratégia né, porque às vezes essa é uma dificuldade, a gente sabe que muitas vezes o recurso ele fica represado e ele é liberado no final do ano, né? Ainda bem que isso não acontece aí com vocês, né? Só aqui no IFG. Brincadeira, que eu sei que isso na verdade, é método, né? Para depois dizer que nós somos ineficientes para fazer o gasto público. Então, isso é um problema, inclusive, né? Mas a nossa estratégia para lidar com essa questão, aqui nós definimos isso tomamos essa decisão no começo do ano, é de nós elaborarmos os projetos dos eventos, das atividades, dos eventos, né, institucionais do nosso lá na FUNAP, para que esses projetos, então, eles tenham duração de 3 anos, e aí, de repente, chega lá dia 20 de dezembro, né? Tem um recurso aqui, tem que gastar, né? Então, haveria condições desse recurso entrar para esses projetos que já estão lá junto à FUNAP. Assim como também, né, nossa expectativa é de que nós tenhamos, de fato, que nós tenhamos, né, uma política cultural contundente, né, enquanto governo federal, a partir do próximo ano, e também que tendo esses projetos já em andamento, né, já lá constituídos nessa parceria junto com a FUNAP da UFG, a gente tenha condições de também buscar financiamento para eles, né, seja via orçamento, via emenda, via financiamento. Que a gente tem pensado aqui a priori, nesse momento, né, na atual realidade nossa, para materializar os eventos, assim, né, porque para a gente foi, né, um balde de água fria. Quando chegou o orçamento, a gente percebeu que nós não teríamos condições de materializar nem os eventos esse ano, né? A gente priorizou, por exemplo, né, o fomento a ações de extensão aqui na instituição, e inclusive muitas dessas ações de extensão envolvem produções culturais, envolvem o fomento a produtos culturais e na articulação com as comunidades, mas não realizar outras ações. Então, a gente ficou assim... É aquilo, né? Eu acho que é a nossa grande questão, né? A gente entende, nós aqui coletivamente, né, que é importante esse fomento, essa construção, mas o que nos pega é esse gargalo, né, do financiamento, né? Sem recurso, como que a gente pode caminhar, né? E aí, claro que se nós temos aqui, né, Roseli, o nosso desafio que é de fomentar essas ações na perspectiva multicampus, no caso nosso aqui dos institutos federais, né? Imagino aí, né, Renata, que o desafio de vocês, né, é de manter essas grandes estruturas culturais que vocês já têm, como, por exemplo, lá o espaço cultural ali na Praça Universitária, né? Então, que a gente sabe que são custos aí mensalmente que são bem altos. Então, são desafios, né? Mas eu acho que um pouco do que o professor trouxe mais cedo, o Leonardo trouxe mais cedo, eu acho que é a gente fortalecer, né? Acho que a rede IPSGO, né? A gente... Porque eu fiquei pensando nisso mais cedo, né? Olha, tem cidades em que nós temos, por exemplo,
mais de uma instituição pública de ensino aqui em Goiás, né? Por exemplo, cidade de Goiás. A gente tem na cidade de Goiás a UFG, o IFG e a UEG lá, né? Com cursos, né? Então, né? Será que a gente não pode fomentar algo nesse espaço também que já facilita? O IF Goiano tem campus lá em Catalão, né? Tem Catalão, assim como tem a UFCAT, né? Lá em Jataí nós temos a UFG, nós temos a UFJ e o IFG. Então, assim, eu fico pensando em como a gente pode fomentar essas parcerias a priori, né? Nesses espaços que como elemento nesse momento, né? De falta de financiamento, talvez seja mais facilitado fazer esse movimento, né? Então, eu acho que são questões que a gente pode buscar construir, assim, né? Mas confesso que aqui o pessoal tem ficado bastante desmotivado, assim, nesse contexto de terra arrasada que a gente tem vivido, né? De desconstrução da política educacional e claro, que se reverbera na política de cultura, né? Que nós fazemos. O que consola é que o problema é de todos, né, professor? Então, é bem por aí mesmo. Então, é esse trabalho mesmo que a gente tem que fazer sem desmotivar. Pessoal, eu acredito que a gente está caminhando para o final. Acho que foi boa a discussão, acho que é importante a gente ouvir. O meu papel era divulgar mesmo essas estratégias, o grosso modo era isso que a gente queria, para que vocês tomassem conhecimento, saber que a gente está trabalhando, todo mês a gente tem um encontro, convidar vocês para, eu estou procurando aqui o link do Forcut, Carol, se você achar aí mais fácil, você me ajuda. Quem quiser entrar nos GTs, professora Renata está entrando agora, vamos participar conosco no Forcut, escolha um dos GTs para trabalhar, o que te agrada mais. Queria que fosse para financiamento, porque está faltando gente. Nós estamos com 12 membros só, mas a correria, todo mundo na coordenação de arte e cultura, está todo mundo muito apertado. Então, a gente está trabalhando com 5 ou 6 pessoas. E aí, eu vou colocar aqui para vocês do Forcut, o link, depois vocês navegam lá, o link para vocês se inserirem nos GTs, é por lá que vocês têm que fazer as inscrições. Só um minutinho aqui que eu já acho que é o convite. E aí, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, antes de encerrar, pode ficar à vontade. Você está aqui. Lídia, quer falar mais alguma coisa? Oi, Rose. Sua mão tá levantadinha. Ah, tá? Tá. Não, só agradecer mesmo. Eu tô no GT de parcerias, né? Do Forcut. E, igual eu te falei, eu tô voltando agora, né, para o Brasil. Tô em Portugal aqui ainda. E daqui 2 semanas, se Deus quiser, eu piso em solo brasileiro. Então, minha vida dá um pouco assim, bagunçada com a mudança, né? As crianças estão de férias aqui, que agosto que é férias aqui, né? Então, e aí eles vão começar a escola só em setembro, então tá meio complicada a minha vida esse mês. Mas em setembro, se Deus quiser, eu vou estar mais organizada e conseguir colaborar mais. É isso. Pessoal, esse aí é o link, né, do nosso site. Está em construção ainda. Lá vocês vão encontrar os GTs, os nossos encontros. É uma discussão muito rica em todos os GTs, em todas as regionais. Quem tiver oportunidade de acompanhar. E aí, quem quiser, é só navegar lá, que lá no final vai encontrar um link para participação dos GTs, tá? Convido todos e muito obrigada. Espero vocês amanhã. Amanhã é importantíssima a nossa discussão de manhã, porque nós vamos falar com os nossos gestores, o que eles estão pensando, quais as estratégias que estão sendo implementadas, né? Então, eu acho que para nós que tá nas coordenações é muito importante. Ouvir não, porque assim, eu sei do trabalho da nossa pró-reitoria aqui, que a professora Geisa tem trabalhado arduamente para conseguir consolidar a cultura no IF Goiano, mas é bom a gente ouvir quais são as experiências dos outros, né, trocar essas informações, o que cada um tem feito, quais são os gargalos, o que
estão pensando, se é parceria, se não é, de que forma que eles estão trabalhando, pensando no contexto, pensando na redução de custos. Então, assim, momento de perguntar mesmo para os nossos gestores o que eles estão pensando. Então, conto com vocês amanhã, tá certo? Eu vou pedir para a Carol, eu fiquei tão preocupada com o atraso da agora à tarde, que eu esqueci de colocar um videozinho que eu tinha pedido para ela. Aí, Carol, coloca aquele Areia ao Vento, que é um projeto que o professor Fernando falou, né, deles. Certinho. E é muito bonito. Fiquem conosco até terminar, por favor.
É isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã às 9. Muito bom. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, Até amanhã. gente. Obrigada, Tchau. pessoal. Até amanhã. Tchau, até Até amanhã. amanhã.